Lu, obrigado por ter aceito esse convite. Para mim é uma honra e uma alegria te receber aqui no Conexão Terça. Muito obrigado por ter vindo. Imagina, para mim que é uma honra ter sido convidada, ainda mais no primeiro episódio. Então, muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Somos aí amigos realmente de longas datas e é muito gratificante poder estar nesse projeto aí junto com vocês. Imagina, a gente que agradece, Lu. Bom, a gente, preparamos várias perguntas para tirar todas as dúvidas sobre iluminação, porque quando o assunto é iluminação, essa menina sabe muito. Lu, para começar essa entrevista, vamos direto para a pergunta que eu acho que é um pouco tabu ainda. Qual a diferença entre iluminação decorativa e iluminação técnica? Bom, vamos lá. A iluminação decorativa, ela é uma iluminação que complementa, por mais que a gente possa utilizar dela para iluminar um ambiente, mas ela tem uma função muito decorativa que não necessariamente tem essa função de iluminar, né? Então, quando a gente vai para a parte mais do design, existe uma conceituação da arquitetura, eu considero essa peça decorativa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente técnica. Então, o que a luminária técnica faz? Ela não necessariamente precisa ser vista, mas ela vai ter a função principal de iluminar. Então, ela vai realmente complementar essa iluminação que é necessária, muitas vezes complementar a iluminação da decorativa, que não é suficiente. Então, por mais que a peça decorativa possa também iluminar, essa não é a principal função dela, normalmente. Já a peça técnica, ela é técnica, tem a função exclusivamente de iluminar e muitas vezes a gente até esconde ela. Então, ela não tem uma função de ser vista, né? Então, é basicamente essa a diferença. Entendi. Então, não necessariamente a peça decorativa ela precisa ter a função de iluminar. Ela pode estar ali só puramente decoração. Exatamente. Ela pode ser somente uma peça realmente de decoração. Então, o que eu faço normalmente sempre tem um arquiteto parceiro que está desenvolvendo ali interiores, a arquitetura e tudo mais, né? Então, eu vou avaliando as peças escolhidas e aí, com base nessa peça escolhida, na característica dela e todo o conjunto que a gente já tem, eu vou avaliar se vamos precisar de um complemento técnico ou não. Então, algumas vezes a gente precisa de um complemento, outras apenas a peça decorativa já cumpre essa função. Luz quente e luz fria. Quais os mitos e verdades sobre essas temperaturas de cores? Vamos lá. Isso daí tem um pouco de memória afetiva. Então, a gente não pode ignorar essa questão, né? Que se a gente for pensar a questão, por exemplo, do LED, que é a tecnologia que a gente usa hoje, tudo é LED, mesmo as lâmpadas são LED, né? É muito recente, é coisa de 5 anos para cá. Então, imagina, né, o pessoal aí de 50 anos, eu estou muito longe dessa idade, mas pessoa de 50 anos, por exemplo, passou 45 anos da vida entendendo que o que é a iluminação amarela? É a incandescente, que ilumina pouquinho, que a gente dimeriza com um amarelo bem aconchegante. Ela realmente não tinha uma intensidade muito forte. E, além disso, o que mais a gente tinha eram as halógenas, então as famosas dicróicas, ARs. Essas eram as fontes de luz que a gente tinha amarelas, né? E aí, se a gente fosse para uma iluminação mais eficiente, por exemplo, que a gente precisava normalmente em cozinha, em banheiro, para se enxergar melhor, para conseguir cozinhar, para conseguir estudar, era uma luz fluorescente. E a fluorescente, ela quando surgiu, que ela surgiu por conta da Revolução Industrial, ela só tinha na cor branca, mas assim, bem branca, 6.500 kelvins. Quanto maior esse número, mais branco. Então, a incandescente era 2.000, 2.400 kelvins. A fluorescente era 6.500 kelvins. Então, a gente ficou com uma memória de que a luz branca, ou seja, a fluorescente, né, ela era a iluminação que era para área de trabalho, então, para cozinhar, para trabalhar, para fazer uma maquiagem, coisa do tipo. E já a iluminação quente era uma iluminação mais decorativa e mais aconchegante. Sendo que hoje em dia, com a questão do LED, a gente consegue luminárias eficientes, luminárias difusas, luminárias apropriadas,
que seja uma temperatura mais quente. A gente não tem mais isso, porque na realidade a questão da fluorescente não é a cor da luz, é o tipo de luz que ela nos proporciona e intensidade. Então é completamente um mito essa questão de que a gente precisa da luz branca, né? Inclusive foi feito agora durante a pandemia, no ano passado, nos Estados Unidos, um estudo com pessoas trabalhando dentro de casa, com essa questão do home office, e foi comprovado, assim, dentro dessa pesquisa, que as pessoas que trabalhavam à noite com a incidência de uma luz amarela, bem amarela, com bastante vermelho, mas que fosse frontal e intensa, tinham melhor produtividade do que aquelas expostas à luz branca à noite. Então, as pessoas expostas à luz branca, trabalhando à noite, ficaram estressadas, não tinham uma produtividade tão boa quanto as pessoas expostas à luz amarela. Então, isso aí já é um mito, mas eu acho que vai levar um tempo para as pessoas desvincularem dele. Sim, interessante esse estudo que você citou também, eu não conhecia. Lu, a próxima pergunta é uma pergunta que eu acho que a grande maioria dos arquitetos ou as pessoas leigas, né, que não conhecem muito o assunto, tem. Qual é a diferença entre watts, potência e lumens? Os watts, o que é? É a mesma coisa, imagina que você pega um frango. Você tem várias possibilidades de preparar ele. Tem vários tipos de frango, qualidade, tudo, e ao mesmo tempo preparo. Então você pode fazer um frango cozido ou um frango frito, por exemplo. Os dois são frangos, mas o preparo deles é diferente. Ou seja, você pode ter meio quilo de frango frito, meio quilo de frango cozido, mas as calorias deles são diferentes, certo? Okay. Então, se tratando de lâmpada, como que a gente compara? Essa questão do peso, do quilo, são os watts, que é exatamente o quanto, o que consome de energia. Mas dependendo do preparo dessa lâmpada, ela vai me dar uma quantidade de luz que pode ser diferente, que seriam as calorias. Então, o mesmo watt, uma lâmpada pode ter 14 watts e me dá 700 lumens, enquanto uma outra pode ter os mesmos 14 watts e me dá 1.500 lumens, por exemplo. Isso é a mesma questão da caloria. A diferença é que a gente busca sempre a opção com menor caloria. Já na lâmpada, a gente busca com mais caloria, que seria com maior fluxo luminoso, que são os lumens. Mas é basicamente isso. Então, os watts são consumo de energia. Ele não determina quanto de luz que está me dando. Para eu saber quanto de luz realmente que eu tenho nessa fonte, vão ser os lumens. E, por exemplo, par 20 e a R111, quando devo usar? Não existe mais lâmpada, então você vai usar par 20 quando você quiser um facho que aquela par 20 estiver te dando. Então, dicróica LED, se você é tudo LED. Então, se você pega uma dicróica LED, um AR ou uma par 20, são todas lâmpadas em LED. Você não tem mais diferença de facho nem de luz. Então, você vai escolher pelo facho. Então, você vai escolher, por exemplo, par 20. Você tem par 20 de 25 graus e 60 graus. Dicróica, você tem de 10, 25, 36, 40. Cada fabricante vai te dar possibilidades. Então, hoje o que eu recomendo é, se você quer um facho muito concentrado, busca uma lâmpada que te dê 10 graus, não importa qual seja ela. Se você quer um facho mais leve, que espalhe um pouco mais, mas te dê um pouco de brilho, 25 graus. Quer uma luz um pouco mais aberta, 35. E quer uma luz mais difusa, 60 graus. Aí você vai buscar qual lâmpada que vai te dar esse facho. E tubular de LED? Cite pós e os contras. Então, tubular LED, ela nada mais é do que uma fita dentro de um tubo. Então, assim, eu não recomendo mais, eu não utilizo mais, eu não vejo sentido, né, em utilizar, porque a durabilidade dela é pequena, então ela está tentando substituir, por exemplo, uma lâmpada que antes a gente tinha 360 graus de distribuição da luz, que era fluorescente, e agora a gente reduziu uma fluorescente a um facho de 120 graus. E se você pegar a tubular, ela tem ali uma fita dentro de um tubo, e ela não foi preparada para isso, não foi pensada para comportar uma fita ali dentro. E realmente eu não sabia que não estava se usando mais a tubular de LED. Fica até uma dica pra gente para começar a trocar essas especificações. Lu, fala pra gente qual é a diferença da fita de LED pro perfil de LED. O perfil de LED, ele é o que a gente chama de PCI, que
que é uma placa metálica rígida, em que é como se fosse uma placa de computador, que é feita uma impressão ali de um circuito elétrico, e são colocados chips, que são os LEDs ali, a determinadas distâncias para ter uma determinada eficiência. Então, é uma placa rígida, que ela é uma luminária, né? Já a fita não, é um pedacinho de alumínio, mas ele é maleável, né? Então, a diferença basicamente é, como você tem uma placa rígida com um circuito impresso pensado, a durabilidade dele vai ser muito maior, a estabilidade, então a fita é muito mais frágil. Ela solta, ela pode mudar de cor, ela pode mudar a intensidade. Já o perfil de LED não, ele é muito mais estável, ele costuma durar 60 mil horas contra a fita 25 mil horas, então é menos da metade da durabilidade. Entendi. Aí agora voltando um pouco naquela outra pergunta sobre a tubular de LED, qual seria agora então uma solução para a gente iluminar sancas decorativas, por exemplo? E eu recomendo sempre utilizar o perfil metálico na fita nesse perfil metálico e usar o difusor. Então, o perfil metálico, o que ele vai fazer é ajudar nessa aderência da fita, porque ela não adere com gesso, maçonaria, ela vai soltar, vai girar, não fica legal. E também ajuda a dissipar o calor, porque o LED não emite calor, mas ele esquenta. Então ajuda a dissipar esse calor. E colocar um difusor, que o difusor ele vai ajudar a deixar a luz que eu chamo mais macia, porque o LED ele tem um pátio de 120 graus muito marcado. Então se você não usa, fica uma linha na parede. Então eu sempre costumo recomendar o uso do perfil metálico, a fita grudada e um difusor. Legal, porque tem muita gente ainda que tem um pouco de preconceito em relação às fitas e os perfis de LED. Fala pra gente, então, porque, por exemplo, muita gente fala, mas será que vai iluminar que nem a tubular? Ele ilumina? Ilumina e pode até iluminar mais. A questão é que, normalmente, é comprado fitas que não são eficientes. Então, para você iluminar, uma tubular LED tem em torno de 1.500 lumens por metro, porque ela tem 1.700 lumens em 1,20 m. Então, 1.500 lumens por metro. Se você usa uma fita com 1.500 lumens por metro ou mais, com certeza vai iluminar. Então, tem fitas, por exemplo, de 1.800, 2.000 lumens, que vai iluminar muito melhor do que uma tubular, e a distribuição da luz também vai ser melhor. Olha, Lu, eu adorei esse seu visual aí atrás, porque essa landscape, ela faz um link com a minha próxima pergunta, que eu acho que você até já sabe qual vai ser. Vamos explicar de uma vez por todas por que não se ilumina paisagismo com luz verde, Lu. Vamos lá, é ótimo onde eu estou, porque vocês podem perceber aqui atrás que a gente tem uma vegetação verde, sendo que a vegetação ela tem várias tonalidades de verde. Ela tem plantas coloridas, diversas cores, tem a madeira. Então, quando a gente ilumina com uma luz verde, então eu costumo falar que esse tipo de jardim com essa luz verde é o jardim do Hulk, né? Então é a síndrome do Hulk, porque fica ele inteiro com aquela luz verde Hulk, fica tudo exatamente da mesma cor. Então você não está valorizando o paisagismo, você está deixando ele sem profundidade, inclusive, né? Você não consegue entender as texturas, as variedades de cores que são tão bonitas no paisagismo. Acho que iluminar paisagismo com luz verde é um desses erros, né, que é a próxima pergunta. Cite os 3 maiores erros de projetos de iluminação. Eu acho que tem a questão do jardim verde, de iluminar com a luz verde, achando que vai valorizar a vegetação. O segundo erro é achar que você precisa de uma luz branca para a área de trabalho. Para começar, eu sempre falo assim, gente, mas você tem um restaurante, né? Falo lá em área de trabalho, por exemplo, cozinha residencial, então já falamos sobre isso, não precisamos de luz branca para áreas de trabalho. Terceiro erro que eu considero é usar dicróica em bancadas de banheiro. Quarto erro, usar dicróicas em cima do sofá, que deixa o cliente traumatizado com a tal da dicróica e também com a questão da iluminação. E o quinto erro que eu acho é a pessoa comparar fontes de luz, principalmente em LED, pelos watts e não pelo fluxo luminoso. O sexto erro seria
você comparar também, você escolher a iluminação pela cor da luz e não por todas as características dela que envolvem, que é, por exemplo, a reprodução de cor. Então, para uma maquiagem, utilizar uma luz branca e uma luz amarela, por exemplo, é completamente equivocado. Você precisa de uma luz com um alto IEC. Então, esse é o último erro que eu considero que é bem reproduzível. Tem, vários erros que tá na hora da gente melhorar. Então, se você está assistindo a gente, por favor, vamos começar a notar. Porque são pequenos erros que as pessoas acham que estão fazendo certo, mas não tá, né, amor? E, assim, para deixar muito bem fechadinho e bem redundante, digamos assim, a gente vai voltar na questão da temperatura de cor. Existe um ambiente ideal para luz branca ou não? Tudo se ilumina com luz amarela? Existem situações específicas, por exemplo, para fazer clareamento de dentes, a norma recomenda que seja utilizada uma luz mais branca, né? Então, porque a sensação até da pessoa vai influenciar com relação a isso, com relação a enxergar direitinho essa cor dos dentes. E ambientes cirúrgicos também, então é uma luz bem intensa e bem branca. Então, normalmente são essas situações. Outra situação que eu entendo ser importante é quando você tem uma situação em que você tem a variação de cor. Então, se você quer reproduzir para dentro de um ambiente, que eu já fiz, por exemplo, ambiente de UTI, com uma iluminação que ela vai mudando de cor e intensidade de acordo com o que está acontecendo lá fora durante o dia, aí eu acho que faz sentido. Mas tirando esses casos, a gente não precisa e inclusive já existem estudos mostrando que a luz branca ela é uma luz prejudicial para nós. Olha que interessante. Então, olha, sempre luz amarela para residência, hein, gente? Pelo amor de Deus. Explica pra gente ou dá uma dica de como que a gente consegue iluminar superfícies reflexivas ou brilho. Então, a gente não consegue iluminar diretamente uma superfície reflexiva, seja ela um revestimento brilhante, seja um vidro, seja um espelho. O que a gente faz é iluminar o ambiente. Eu gosto muito de usar artifícios difusos ou luz rebatida. O que seria isso? Projetar uma luz para o teto, por exemplo, o teto sendo branco, ele vai acabar iluminando esse ambiente e aí essa superfície vai ficar iluminada, ou com peças difusas. Peças difusas são peças que ela acende. Então, ela, por exemplo, peças em acrílico, em vidro, em tecido. E para terminar as nossas perguntas, dicas de ouro em iluminação que todo mundo deveria seguir, Lu? Está sempre no que está iluminando. Não deixar para descobrir o que está sendo iluminado só quando acende. Então, toda vez que for pensar no projeto de iluminação, sempre busque escolher quais superfícies você quer iluminar e como você quer iluminar. E não saia simplesmente distribuindo pontinhos pensando no como, ignorando o que está sendo iluminado ali embaixo, o layout. Perfeito! Bom, vamos agora no momento que eu gosto muito, que é um quadro chamado Eu Plagiei de Marília Gabriela. Vem comigo para você entender. Bom, Lu, vamos ao quadro Plagiei de Marília Gabriela, que é basicamente bate-bola, jogo rápido, como ela mesmo diz, ok? Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde aquilo que você gosta ou que você prefere, beleza? Um arquiteto ou uma arquiteta? Pedro Galato. Ai, de novo, olha, eu vou ter que pagar cada vez que o entrevistado falar o meu nome. Uma obra de arquitetura, Lu. Cidade das Artes e das Ciências, lá em Valência. Valência. Lindo, é lindo, eu sou apaixonado. Um artista plástico, Lu. Jorge dos Anjos, ele é um artista plástico lá de Belo Horizonte. Ele faz umas peças, ele faz um trabalho manual incrível. Olha que legal. Participei com uma obra que ele fez uns trabalhos, teve uma casa que ele colocou também uns trabalhos bem legais, bem bacanas, bem diferentes. Que legal, vou dar uma pesquisada, esse eu não conheço. Tá aí uma dica para todo mundo pesquisar. Uma planta, Lu. Uma planta orquídea. É uma flor, pode ser uma flor? Pode. Um móvel de design. Cadeira ao bar.
Um objeto de decoração, Lu. Meu, eu gosto muito de um objeto meu de decoração, que é uma luminária que chama Follow Me. E ela, pra mim, é um objeto de decoração e é meu xodó. Eu sou muito apegada com ela. É linda, eu conheço e toda vez que eu vou na casa da Lu, ela tá lá segurando essa Follow Me. Realmente é uma luminária. É verdade. E para finalizar esse quadro, Lu, como você define o seu trabalho? Eu dou a luz. É verdade, e não é à toa que Luciana significa luz, né? Exatamente, isso mesmo. Lu, eu queria muito te agradecer por ter estreado esse primeiro programa com a gente, esse primeiro episódio. Muito obrigado por ter aceito, por ter vindo. A Luciana tá lá no Rio, tá no Casa Cor, tá fazendo milhões de coisas hoje e a gente conseguiu um tempinho pra gente gravar esse programa hoje. Obrigado, me sinto muito honrado de estrear com você. Sucesso aí, gente. Acompanhem todos os episódios, não só o meu. Foi um arraso, adorei, muito obrigada. Imagina, obrigado você, a gente fica muito honrado com a sua participação. E é isso, gente. Fica por aqui esse primeiro episódio da nossa temporada do Conexão Terças aqui pro Conexão Decor. E se você gostou, clica, dá o curtir, se inscreve no canal, todas as anotações, compartilhe bastante, porque isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? Um grande beijo e até a próxima terça com mais um Conexão Terça aqui pro Conexão Decor. Tchau!